Pessoas, teve mais uma etapa da MotoGP nesse final de semana, com mais uma vitória de Marques. Só que não é o Marques que você está pensando. Não entendeu? Tudo bem. Vocês vão ver agora aqui que eu, Eric Von Draxler e o Rodrigo Vidal comentamos a respeito disso no Papo Veloz dessa segunda-feira. Grande Prêmio da Catalunha em Barcelona. Alex Marques se redimiu da queda na Sprint Race do sábado e venceu com autoridade também, não dando nenhuma chance para o Marc Marques tentar a ultrapassagem no final. O Marques, quando viu que não ia conseguir, que o ritmo do Alex estava muito forte, desistiu, faltando 3 voltas para o fim, o que não é do Marc Marques, o que mostra que o Alex fez um grande trabalho realmente. E o campeonato não vai fechar em Misano, Eric. Mas também, Rodrigo, pensa comigo, 20 pontos ainda é mais do que zero, né? Sim, óbvio. E outra coisa, só pela zoeira que eu ia falar, a minha tentativa era dar a manchete como vitória de Marques em Barcelona. Só que assim, não foi o Alex, não foi o Marques, foi o Alex. Foi o outro. Quebrando uma sequência de... Nossa, lá vou eu contar. Sequências gigantescas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vitórias, contando as sprints. 15 vitórias, sendo e 7 normais. Mano do céu. Foram 7 fins de semana dominantes. E o Marques falou isso depois da corrida. Que bom que quem quebrou a minha sequência foi o Alex. Porque muita gente foi criticar, né? O irmão dele. E ele falou, cara, ele pode não ser o melhor piloto do grid, mas ele trabalha muito mais do que muitos que estão aqui. Ou seja, deu um cutucão em metade, né? Ainda deu um cutucão no Banaia, falando dos pilotos da Ducati, ele é o único que eu não venci. Mentira, lógico, ele já venceu o irmão, mas deu um cutucão em todos. Principalmente no Banaia, que fez uma corrida horrorosa, mas ainda assim chegou em 7º. E, bom, o resto esquece. O Aldegger foi uma negação. Ainda chegou em 15º, salvou um ponto. A dupla da VR46 foi horrorosa na corrida. O Didiano Antônio caiu pateticamente. Os dois caíram, né? Voltar para a corrida e aí acabou abandonando com problemas. O Morbidelli, então, já começou a corrida com 2 voltas longas. Com volta longa, 2 não. Com volta longa para cumprir e ainda se envolveu numa confusão com o Bezek. Tomou outra? Não, foi dado como toque de corrida. E foi mesmo, foi toque de corrida, mas se envolveu em confusão, né? Agora, quem fez uma corridaça foi a KTM, Eric. Sim. Em especial, Enea Bastianini. Porque o novo chefão estava de olho. Cara... Para quem não sabe, Gunther Steiner é o novo dono da Tech 3, tá? Não, e outra coisa, Rodrigo. A Tech 3, não a KTM, a Tech 3 foi pro pódio. Cara, bom, eles sempre deixaram claro que eram 4 motos iguais que a KTM teria. Tanto Perfeito. Que a moto é pintada igual. Sim. Então assim, não é nenhum demérito pro Pedro Acosta. Não, Só que o Pedro Acosta escolheu os pneus errados para correr essa prova. Botou o pneu macio. Não tem a menor condição numa pista como o Barcelona de você usar pneu macio. Não se sabe onde ele estava com a cabeça. Não, mas assim, Rodrigo, a gente sempre dá uma observada a mais quando você vê uma satélite batendo a equipe de fábrica, né? A gente sempre dá uma olhada a mais. Caramba, ainda que, obviamente, né? Como você falou, no caso da KTM, as motos são todas iguais, não é que nem... E olha o nível dos pilotos, né? A equipe não é que nem... O Acosta, o Binder, e a satélite é o Bastianini e o Vinhales. Porra, Vinhales, cara. É uma baita dupla de pilotos. Quem tá indo mal mesmo é o Alex Rins, né? E muita gente pedindo, principalmente muito torcedor, vindo de Portugal pedindo o Miguel Oliveira no lugar do Alex Rins. Não vai rolar, é lógico. A outra notícia é que Sonkiat Chantra vai correr no Mundial de Superbike ano que vem. Ele que é o dono da moto que tá sem contrato ainda. O que abre caminho para em Misano, como a LCR meio que prometeu, o anúncio do Diogo Moreira na MotoGP. Aguardemos.
Que é a última vaga que resta, né? É a última vaga que resta do grid todo. Alex Marques, Mark Marques, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Fábio Quartararo, Ayogura, Francisco Banaya, Luca Marini, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Raul Fernandes, Juan Mir, Maverick Vinales, Jack Miller e Fermin Aldeguer. Essa foi a lista dos pilotos que pontuaram, Eric, classificação do campeonato. Vamos lá, então. MotoGP tem Mark Marques liderando com 487 pontos. Seguida vem um Grand Canyon, e depois vem Alex Marques com 305. Depois vem um outro pequeno abismo ali, depois o Francisco Banaya com 237 pontos. Marco Bezek, 197. Pedro Acosta, 183 pontos. Ducati já fechou os construtores. Os construtores. Não... Quem puder me confirmar se a equipe Ducati já fechou o de equipes, não. Ok. Não fechou, beleza. Mas tá quase, né? Não, tá quase. Do mesmo jeito que tá quase o Mark Marques ser hepta, tá quase a equipe Ducati fechar o... A equipe Ducati. E o Pedro Acosta na coletiva de quinta-feira, exaltando o Mark Marques? Dizendo que vai ser o maior retorno da história do esporte mundial. Sim. Dele. Sim. E que ele também não tem nada que provar para mais ninguém. Vai deixar sua marca. E que ele vê um grid muito equilibrado sem ele lá. Sem o Mark Marques. Ele falou, vai ser um grid muito bacana. O futuro da MotoGP está muito bem, porque são pilotos de alto nível, mas sem o Mark Marques, porque ele tá muito acima de todo mundo. Assim, Rodrigo, eu só rezo que a Ducati não cometa o mesmo erro que a Honda cometeu de fazer uma moto moldada pro Mark e o resto dana-se, né? E na hora que o Mark sair da equipe, porque assim, pessoas, eu preciso contar uma coisa para vocês. O Mark Marques, um dia, ele vai ir embora. Ele vai ser da Ducati. Provavelmente vai para casa depois desse contrato. O que acontece? Quando o Mark saiu da Honda, a Honda sentiu o golpe. Mas Honda ficou o problema, Eric. Por que eu acho que não vai acontecer isso na Ducati? Por quê? Vamos lá. Eu duvido que o Mark Marques tenha uma saída turbulenta da Ducati. Sim. Acho que quando o Mark Marques dizer que vai sair, vai ser um negócio planejado, vai estar todo mundo preparado. A Ducati vai começar a trabalhar com os outros pilotos para fazer a moto ao molde dos outros pilotos. Vai ser uma transição muito mais suave. Diferente do que aconteceu na Honda, que a Honda começou a fazer muita graça com o Marques, e o Marques catou e se bandeou com tudo. Que a saída dele da Honda não foi nada amigável. Quem diz que é amigável, esquece. Agora isso é uma... Agora eu vou ter... Eu confesso que eu não tinha visto por esse ponto ainda, sendo bem realista com vocês. Pode ser que ele saia na porrada com o Banaya e resolva amanhã falar, no fim do ano tô saindo. Aí é um negócio complicado. Classificação. Já falou, Eric. Já falei. Só Moto 2. Moto 2 tivemos vitória de Daniel Olgado. Primeira vitória dele na Moto 2. É outro também que daqui a pouco já está começando com seus brilharecos muito bons na MotoGP. Guardem esse nome. Jake Dixon e Daniel Munhoz completaram o pódio. Aí a sequência da pontuação. Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Celestino Vietti, Alonso Lopes, Davi Alonso, Colin Vaia, Barry Baltus, Ivan Ortolá, Joe Roberts, Marcos Ramírez, Diogo Moreira e Zoltan van der Gurberg. Moreira teve muitos problemas de desgaste de pneu e por isso terminou na 14ª posição e atrapalha um pouquinho na disputa pelo título. Ainda assim, Rodrigo, porra, o cara ele tá em terceiro no campeonato. Não, e outra coisa, ele tá em terceiro no campeonato. Ele tá fazendo uma ótima temporada, né? Sim, com certeza. Não, assim, tudo bem. O Manuel Gonzalez já deu uma esticada, tá com 217 pontos. Aron Canet tá em segundo com 179 e o Diogo Moreira com 175. Já, se eu não tô enganado, se minhas contas não estão enganadas, não estão erradas, são 42 pontos, não é isso? 42 pontos. Que o Moreira já tá de desvantagem pro Gonzalez.
Mas dá para tirar, tudo bem. Faltam quantas coisas? Faltam quantas? Tem chão ainda, faltam 7 corridas. 7 corridas. Dá para tirar, mas assim, ficou difícil, né? Perry Baldo 153, Jack Dixon 152 e fechou. Moto 3. Aliás, o Manuel Gonzalez vai seguir na Moto 2. Esperto ele, não tem vaga na MotoGP, vai fazer o que na MotoGP? A vaga da Honda tá na mão do Diogo Moreira. Óbvio que a MotoGP vai querer botar um piloto brasileiro na MotoGP. Se ele bobear, a Dorna tá trabalhando a favor do Moreira para ir para a LCR. Uhum. Moto 3. Moto 3 foi uma corridaça para variar. Outra corrida decidida no piscar. Ian Piqueiras venceu. Com menos de 1/10 para o José Antônio Rueda. Taio Furusato fechou o pódio. Aí na sequência vem o Davi Almansa, Adrian Fernandes, Guido Pini, Roel Kelso, Davi Munhoz, Ryusei Yamanaka, Valentim Perrone, Luca Luneta, Máximo Quiles, Álvaro Carpi, Scott Oden e, por fim, o 15º colocado, Marcos Uriarte. Esses são os 15 que pontuam na Moto 3, Eric. Não, e mesmo assim o Rueda segue encaminhando, né, o campeonato. Já abriram quase 70 pontos nessa brincadeira aqui. 70? Não, Eric, são 64. Porque tá aqui, ó, 270 pontos por José Antônio Rueda, o 206 por Angel Piqueiras, 168 por Máximo Quiles em terceiro, Davi Munhoz vem em quarto com 163, Álvaro Carpi 149 pontos. Esse é o top 5 da Moto 3. Sim, top 5 da Moto 3. Para encerrar a MotoGP, vamos falar da Moto E, né? E teve um rodo, né? Foi um rodo completo de Eric Granado, que, enfim, fez um fim de semana bom depois da contusão que teve. Ele mesmo disse em coletiva que ele ainda não está 100%, mas que essa vitória caiu como um presente para ele pela recuperação. Venceu as duas corridas. Não foi com sobras, porque ele largou na pole, perdeu a primeira posição. As duas corridas, praticamente o roteiro foi o mesmo. Ele perdeu a posição na largada, cuidadoso como foi, mas se recuperou e nas voltas finais conseguiu ganhar as posições. A primeira corrida com o Baldassarri foram 37 milésimos. Pra você ter ideia. 37 milésimos na frente do Baldassarri e pouco mais de 1/10 à frente do Matteo Ferrari. Alessandro Zacconi e Nicolas Spinelli completaram os 5 primeiros. Eu falei aqui na sexta-feira, ela não correu. A Maria Herrera. Ela estava no WCR, que é o campeonato feminino, que é uma das divisões do Mundial de Superbike, é o campeonato feminino. Óbvio que ela não correu a Moto E, mais importante é o WCR, que ela venceu uma das provas, inclusive. E que foi bem complicado, teve um monte, foram 4 pilotas que não puderam correr a segunda prova porque estavam machucadas. A segunda prova, só para lembrar vocês, ouvinte, o grid é o mesmo, tá? É uma classificação para as duas corridas. O Granado venceu de novo. Dessa vez um pouquinho mais de folga para o Nicolas Spinelli. E o companheiro de equipe do brasileiro, o Mattia Casadei, completou o pódio. Kevin Zanoni e o Jacopo Rosquic, da Romênia, finalizaram o top 5. Romênia? É, Romênia, vai vendo. A Romênia... Eu estava tentando lembrar de um piloto da Romênia, que tinha o Cardeluz. Na MotoGP, né? Nunca foi da MotoGP. Classificação do campeonato. Vamos lá. Só para constar, Rodrigo, você falou que foi um fim de semana bom. Eu diria que assim, só não foi perfeito porque o Granado não marcou a volta mais rápida na primeira corrida. Mas né, passou o carro, né? Quer dizer, passou a moto, né? Mas ainda assim, Mattia Casadei e Lorenzo Baldassarri com 132 pontos. Vantagem do Casadei porque ele tem 3 vitórias. E o Baldassarri não ganhou nenhuma até agora. Alessandro Zacconi 122, Nicolas Spinelli 114, Matteo Ferrari 112, Eric Granado aparece na 6ª posição com 109 pontos. A próxima etapa é semana que vem em Misano, e eu já ia falar bobagem. Por quê?
porque eu ia falar que era o encerramento da Moto E. Não, não é o encerramento da Moto E. A Moto E ainda volta, a Moto E volta para Missano, mas depois volta para Portimão, que ali sim encerra a Moto E. Por que não encerra em Valência? É a pergunta que vale R$1 milhão. Pois é, podia encerrar em Valência, né? Em Valência teve uma corrida tão boa quando teve o encerramento em Valência no primeiro ano. Ia ser legal. Lembrando que a MotoGP volta às atividades já na próxima semana no circuito de Missano, né? O Grande Prêmio de San Marino e da Riviera de Rimini, né? Eu não sei para que eles botam esse nome gigantesco, né? Mas enfim, isso não importa. O que importa é que a gente vai também falar sobre essa corrida lá na outra semana aqui no Papo Veloz, em todas as plataformas que já estão habituados a verificar aqui o nosso programa. Certo, pessoas? Então é isso. Então continue acompanhando as nossas aventuras aqui nessa plataforma sensacional chamada VocêTubo. Até a próxima. Tchau!